Olá pessoal, meu nome é Eric Vieira, bem-vindo aqui ao canal Power BI na Real. Hoje aqui a gente vai fazer uma análise de cliente usando ranking, variáveis e tabelas virtuais dentro das variáveis, tá bom? Então vem comigo aqui, ó. Olha só que legal. Eu tenho um modelinho simples, foi um modelo que eu já ensinei a fazer essa tabela de dimensão cliente aqui, ó. Tá no vídeo passado aí. Então tem aqui, ó, uma fato e uma cliente, legal? Bem simples aqui. Aí eu joguei essa tabelinha aqui simples, que eu tenho aqui os clientes, tá aqui os clientes, eu tenho o total de vendas do cliente, total de lucro e total de margem. Bem, o que eu preciso colocar é o seguinte, fazer uma referência que traga aqui para mim qual é o cliente ideal. É aquele que tem maior venda, maior lucro e maior margem? Qual é esse cliente? Porque eu posso ter o cliente número 1 que vendeu muito, ele vendeu bastante, mas ele tem um lucro baixo e tem uma margem baixa. Ou então tem uma margem alta. Então precisa achar esse equilíbrio, tá? Então vamos aqui, ó. Eu vou abrir aqui uma nova medida. Então a gente vai começar a fazer esse trabalho aqui usando a variável. É bom que a gente já vai aprender várias técnicas aqui de como trabalhar a variável, ó. Eu vou chamar isso aqui de ref cliente, tá? Uma referência do cliente. Cliente referência. Legal. Aí eu vou chamar aqui, pessoal, olha que interessante. Eu vou chamar aqui a variável. Para criar a variável aqui, eu chamo var. Aí eu vou chamar essa primeira variável aqui de vendas, tá? Vendas igual. Esse é o nome da variável, tá? Aí eu vou chamar aqui uma função chamada rankx, ó. Rankx. Normalmente as funções rankx, sumx, eles pedem tabelas. O x pede tabela. Então ele está pedindo uma tabela para mim aqui, ó. E aí a gente vai aprender a importância de ter a tabela de dimensão cliente, como a gente criou lá, ó. Vou pedir para que você faça um ranking e use o all. O que é o all? Passe batido. Eu não quero que você elimine qualquer filtro que possa ter na minha decliente, ó. Então chama a minha decliente lá. Legal. Fecha. Eu quero que você faça esse ranking usando uma medida, que foi a medida que a gente fez lá antes, ó. A medida que eu já deixei pronto, que é a total vendas aqui, ó. O total vendas é uma medida que pode ser um sum ou um sumx aqui, né? Fechei. Aí ele vai pedir aqui, ó, o valor é opcional, ponto e vírgula, order é opcional. Aí ele pede o ranking. Eu quero fazer um decrescente ou não? Eu quero decrescente. O que é decrescente? Eu quero do maior para o menor. Eu quero que o número 1 seja o maior. Tá bom? Então, vou fechar aqui, ó. Vou fazer uma segunda variável. Vou fazer uma variável aqui, ó, de lucro. Legal? Vou usar a mesma informação, ó. Rankx, passe batido a minha decliente. Fecha. Legal? E vou pedir aqui a medida agora, que a medida é o lucro. Ó, ponto e vírgula, valor opcional, opcional, e eu quero decrescente. Ou seja, eu já tenho um ranking de 2 rankings. Eu quero o terceiro ranking agora. Eu quero o ranking da minha margem. Depois eu explico para vocês como é que eu fiz a margem lá. Ó, a margem, ok. Eu venho aqui de novo, ó, ranking, ao, né, ao que? Tabela, né? Decliente. Olha lá, ó, cliente, fecho, ponto e vírgula, e agora eu quero a margem, ó. Tá aqui a margem, legal? Vou fechar. Toda variável, quando você faz a variável, ela pede um return. Ela pede para que você faça o fechamento dela. Então, vou fechar aqui a variável, tá? E aí é que o negócio fica legal aqui. O colega até perguntou, posso fazer tabela virtual dentro das variáveis? Pode, deve, inclusive em alguns casos, né? Então, olha só que interessante. Para fazer uma tabela aqui, para fazer um resumo daquele e fazer esse cálculo, eu preciso saber qual que é a variável, qual que é o ranking de uma coluna, o ranking da outra coluna e o ranking da terceira coluna e fazer uma soma dessa galera. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou usar aqui uma função chamada sumx. Só que, como eu falei para você, que o x ele pede uma tabela. Então, aqui é o x. Qual que é a tabela que ele quer que eu faça o ranking? Eu ainda não tenho essa tabela. Então, eu vou criar essa tabela. Ó. Eu vou chamar aqui, ó, summarize. Eu vou pegar a minha F clientes, ó, a minha F clientes, que é a minha tabela principal, a minha fato. Legal? Eu vou pegar, ó, da minha fato, eu quero que você pegue para mim os clientes dessa fato, ó. Clientes. Tá lá. Legal? Ponto e vírgula. E aí eu vou adicionar, e eu posso até colocar aqui também, né, galera? Não precisa ser normalmente também da F clientes. Eu posso pegar da minha tabela de clientes, ó. Pega minha de clientes. Pega meus clientes também, né? Legal, a gente já está fazendo por aqui, eu vou fechar ela aqui. Legal. Aí eu vou dar aqui, ó, ponto e vírgula. Aí olha que interessante. Para eu incluir uma coluna aqui dentro do Summarize, eu tenho que usar aspas, ó. Então eu vou inserir uma coluna. Eu vou dar um nome para essa coluna.
vendas. Eu quero uma coluninha chamada vendas, legal? E o que você quer dentro dessa coluna? Eu quero que você pegue para mim e coloque dentro dessa coluna aqui, ó, essa variável aqui, ó. Essa variável vai ter que entrar no contexto dessa coluna. Então, eu vou escrever aqui, ó, vendas. Legal? Isso. Agora eu quero uma segunda coluna. Eu quero uma coluna chamada lucro. Ponto e vírgula. E vou botar o lucro. Legal? Ficou fácil entender, galera? Porque eu estou fazendo isso aqui, na verdade, com a tabela virtual. Ó, estou fazendo isso aqui, ó. Eu peguei. Vou fazer aqui o desenho, ó. Eu peguei, ó, na tabela virtual. Eu peguei, ó, o nome do cliente e agora eu estou inserindo uma venda, lucro e vou inserir margem aqui. Vou fazer uma tabelinha virtual, tá bom? Lucro, legal? Isso. E agora eu quero outra coluninha chamada margem. Opa, errei aqui, né? Margem percentual. Legal? Fechei aqui, vou trazer ó, margem. Show. Legal, vou fechar aqui essa tabela. E aí ele vai perguntar assim para mim, ó. O que você quer como expressão? O que você quer que eu traga nessa, né, como um fechamento dessa expressão? Porque toda tabela lá, quando você faz a tabela no Samex, ela pede a expressão no final, né? Qual é o valor que você quer que essa tabela apresente? Eu quero que ela traga aqui para mim, ó, a somatória daqueles 3 rankings que estão aqui, ó. Eu quero que ela pegue esse rank, esse rank e esse rank, e ele pegue esses 3 e some. Imagine você que o cliente 1 é o cliente em primeiro lugar, mais o custo em terceiro, mais a margem em quinto. Ele vai dar um número aqui, ó, 9. Então, esse cliente aqui, ele pode ser, inclusive, o cliente número 1 agora na nossa classificação, porque o cliente ideal, ele está nessa faixa aqui, ó. Tá bom? Então, venho aqui, ó. Qual que é a minha expressão agora? É a vendas, ó, vendas, mais o lucro, que é a medida do lucro, né? Ó, o lucro. E olha que interessante. Repare uma coisa aqui, ó. Mais, vou chamar aqui, ó, margem. Olha o que ele está fazendo aqui, pessoal. Isso que é interessante, ó. Você está vendo que esse quadradinho que está aqui? Esse quadradinho, margem percentual, ele já está trazendo para mim aqui, na verdade, a coluna virtual que eu criei, ó. Eu estou chamando a coluna virtual, tá vendo? Eu quero que você pegue esses 3 valores aqui dessa coluna e crie uma outra somando, tá vendo? Tá vendo como é que é interessante a tabela virtual? Olha lá, ó. Vendas, lucro e margem, ó. Legal? Olha só, vou até fazer de novo aqui para você ver, ó. Vendas, ó lá, tá vendo que a tabelinha, ó. Não é uma medida, é a tabela da própria Summarize, ó. Mais lucro, ó lá, tabelinha da própria Summarize, mais margem, né? A própria Summarize. Vou fechar. E vou dar Enter nesse cara aqui. Pronto. Agora eu vou pegar esse carinha aqui e vou jogar ele aqui, ó. Esse cliente ref. Pronto. Aí olha só que interessante. Eu vou ordenar pelo cliente ref, tá? Legal, tá aqui, 16. Aí você vai falar assim para mim, Eric, o que tem a ver esse 16? O cliente 9, ele vendeu 1.413.000. Ele tem um lucro de 564 e ele tem uma margem boa, 39,93. E o somatório, ele é um cliente que está no número 16, ou seja, o meu melhor cliente está nessa faixa. E o que é o 16? Agora, galera, que interessante, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou pegar o ranking, por exemplo, das vendas e vou jogar aqui, ó, ranking das vendas. Vou pegar o total do lucro, que são medidas que eu já fiz, tá, pessoal? Que eu já tinha feito. São medidas simples aqui, ó. Ranking e vou pegar a margem. Aí a margem eu vou explicar para vocês como é que a gente faz a margem. Aqui, ó. Aqui, só para você entender o que é esse número 16 ali, ó. Bem, como é que eu fiz a margem? Só para mostrar para vocês aqui, ó. Caso vocês queiram fazer no trabalho de vocês. Eu peguei e dividi o lucro pelo total de vendas, galera. Essa é a margem, tá? Então, qual que é a margem de lucro, né? Desse cara aqui. Então, olha aqui, ó. Voltando aqui para a gente ver ó, a nossa tabela. Mostrar o cliente aqui, então, ó. Então, pessoal, tá vendo aqui, ó. O meu cliente, o meu cliente 9, ele é em quinto no ranking.
ele é o terceiro no lucro e ele é o oitavo na margem. Então, se você for pegar o somatório desses 3 itens aqui, ó, somatório, que é o menor número, é 16. Então, o melhor número 16 é o meu melhor cenário. Porque se eu tenho aqui, por exemplo, o cliente número 12, ele vendeu 2 milhões, ele tem um lucro, ele é o primeiro do lucro, é o primeiro do ranking, mas na margem ele é o 37º, então ele ficou com o número 39, né? 39º. Então significa que não adianta eu vender muito e ter um lucro se minha margem é baixa. Lógico, nesse caso aqui os percentuais estão bem parecidos, né, no caso da margem. Mas é um jeito da gente fazer um ranking, da gente conseguir, por exemplo, fatiar, dependendo do seu trabalho, do seu cenário, eu consigo fatiar algumas faixas, por exemplo, aqui, tá vendo? Ó, de clientes que trabalham nessa faixa, de clientes que trabalham nessa faixa aqui, tá? É bem tranquilo fazer isso aqui. Então, olha só, vou mostrar aqui de novo a variável aqui. Tá vendo? Então, se você aprender aqui, ó, trabalhar com variáveis, ó, variáveis, fiz a variável do ranking por cliente. Aqui as 3. Eu posso incluir mais uma variável aqui? Poderia incluir, por exemplo, mais o custo aqui, por exemplo, eu posso incluir aqui. Inclusive o custo eu posso colocar ele invertido. Na verdade, o custo, quanto menor for o custo, ele, por exemplo, no ranking 1 é o menor custo. Tá? Eu posso inverter aqui no caso, né? Ó. Esse aqui ele está fazendo, ó, quanto maior, ele é o número 1 é o maior. No custo eu posso botar o ASCII aqui, que ele fica ao contrário, né? Então aqui, ó, beleza, fiz a nossa medida aqui, usei a nossa virtual, usei a própria venda, lucro e margem para fazer isso, tá? É muito interessante esse tipo de técnica aqui para você conseguir identificar alguns perfis de cliente. E olha aqui, ó, vamos pegar o segundo lugar. O segundo lugar tá aqui, ó, é o segundo do ranking, é o que mais vende. Ele é o quarto do lucro. E ele, olha só que interessante, ó, ele é o 28º na margem. Ou seja, ele é um cliente que está vendendo muito, ele está com o lucro, se você for pensar bem, o lucro em quarto lugar, né, que é o custo pelo lucro, mas a nossa margem é baixa. Então, eu posso trabalhar esse cliente aqui, eu posso trabalhar o produto desse cliente para fazer outro tipo de análise, tá bom? Galera, essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham captado aqui essa essência do ranking. Você vê que nesse vídeo a gente usou ranking, variáveis, usou várias técnicas, usou a tabela virtual, usou Samex aqui, a gente já falou também das funções X, tá? Curta esse vídeo aí, aperte o sininho para você receber algumas notificações aí, uns avisos de vídeo e compartilhe com seus colegas esse conteúdo, tá? Um abraço aí, até mais.